Amém. Muito alegre que eu estou aqui de rever alguns rostos conhecidos, o povinho do Colombéria ali que eu congregava naquela igreja abençoada. E eu venho com a bênção do meu pastor Eliseu Ferreira, da Vila C. Quero agradecer também ao convite que a irmã Cris que nos enviou. Muito obrigado também pela confiança. Amém. Pastor João Gonçalves, o sobrenome bonito, hein? Único, né? É nosso só nosso. Gonçalves também. Por isso que a gente boa. Que Deus venha abençoando a vida de cada um dos irmãos. E a mensagem, já queremos entrar logo na mensagem que se encontra no livro de Ageu. Agora eu quero ver esses adolescentes achar o livro de Ageu. Ageu é um dos profetas menores. Você que não conhece 100%, pega Mateus e volta devagarzinho, tá bom? Velho Testamento. Ele fica depois de Sofonias, dificultei bastante, né? Vamos encontrar o livro de Ageu ali. Ageu 2:9. Os profetas menores são um dos profetas alguns profetas que mais me chamam a atenção. Profeta Sofonias, Abacuque, Ageu, Neemias, são os profetas que me chamam muita atenção porque tem uma mensagem muito edificante para a igreja e para o corpo de Cristo. Amém? Se você encontrou, amém. Se você não encontrou, preste atenção. Que diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos entregar, meu Deus eterno, essa palavra nas suas mãos. Deus eterno, que possamos ouvir a sua voz falando conosco. Não aquilo que queremos ouvir, mas sim aquilo que precisamos, Deus. Desce nesse lugar, Deus eterno, enche os nossos corações com o seu bálsamo e com a sua verdadeira graça nos nossos corações, que possamos transbordar da sua palavra, Pai. Que nós pedimos em nome do seu Filho amado. Amém. Podemos assentar. Meus irmãos, essa palavra, eu quero introduzir essa palavra de maneira rápida para os irmãos. Como é que chegou nesse livro de Ageu, capítulo 2:9? Esse livro ele chegou ali aproximadamente 520 a.C. 520 a.C. foi a época que os judeus voltaram da Babilônia. Como os irmãos, muitos já sabem, os judeus, eles foram cativos da Babilônia por aproximadamente 70 anos. No ano 586 a.C., o Reino do Sul foi conquistado pelos babilônicos. Ficaram lá na Babilônia durante 70 anos. E eles ficaram lá por quê? Fica com essa dúvida, daqui a pouco eu vou te responder. Por que eles foram exilados? Qual foi o pecado que eles tiveram? Presta atenção aqui. Nós temos pouco tempo para meditar na palavra do Senhor. Qual é o motivo pelo qual eles ficaram cativos durante 70 anos? Eles foram conquistados. Para o judeu, meus irmãos, para vocês que não entendem 100%, para os judeus, o templo era um lugar majestoso. A terra de Israel é onde eles consideravam, era a casa deles. Eles eram muito patriotas, amavam a sua terra, porque é na sua terra que Deus cumpriu as promessas. É naquela terra que Deus trouxe Abraão. É naquela terra que Moisés chegou, derrubou as muralhas, muitos milagres aconteceram. Eles amavam a sua terra, eles amavam o seu Deus. Em 586 a.C., babilônicos, liderados por Nabucodonosor, levaram cativos para a Babilônia, ficaram por 70 anos na Babilônia, por um pecado, uma desobediência. E logo após esse cenário, esse período de 70 anos, muitos morreram lá, muitos não viram o seu povo ser libertado, mas alguns voltaram de lá, e alguns novos, como vocês, que não conheceram a terra de Israel como era antes, voltaram para Israel, liderados por Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, voltaram novamente para sua terra, e ali na sua terra,
eles foram instruídos por Deus, por intermédio de Ageu, para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo, porque como os irmãos já sabem, o templo foi destruído. Acabou o templo, presta atenção. Prometo que eu vou ser o mais explicativo possível. O templo foi destruído. Então eles voltaram e tiveram que reconstruir tudo. Então eles começaram a reconstruir o templo e ali por N motivos pararam. E eles começaram a reconstruir o quê? As suas casas. Começaram a todos a voltar à sua vida normal. Então, veio a palavra de Ageu: voltem a reconstruir o templo do Senhor, as suas casas, o seu trabalho está muito bom. A sua casa, vocês têm o maior conforto, mas a casa de Deus está em ruínas, está em pedaços. Então aqueles jovens começaram a reconstruir a casa, começaram a reconstruir o templo. Eles começaram a reconstruir e com muito ânimo, com muita alegria, aqueles jovens que voltaram da Babilônia. Só que a palavra ali em Neemias também vai dizer que começou a ter muita conversa. Começaram os mais novos entusiasmados com a construção do templo. Nossa, nós estamos reconstruindo o templo do Senhor. E os mais velhos tristes. Por quê? Eles lembraram que o templo de Salomão, aquele que fora destruído lá em 586, o templo de Salomão era muito maior. As paredes eram mais fina madeira revestida com ouro. As pedras enormes. E esse segundo templo era menor, era mais humilde, era mais simples. Então começou dos anciãos um burburinho ali, eles murmurando, mas o outro templo era muito maior, o outro templo, eles não aprenderam com o exílio. Porque o templo foi destruído lá em 586, além dos pecados de idolatria. Em vez de adorar a Deus, eles estavam adorando ao templo. O templo era muito grande, o templo era muito majestoso. O templo de Salomão era praticamente um ponto turístico. Era lindo, era grande. E quando o coração deles começou a se voltar para o templo, se voltar para o exterior, se voltar para aquilo que foi construído com as mãos humanas, Deus permitiu que os babilônicos entrassem e destruíssem, para mostrarem uma lição: que a glória que está dentro do templo é muito maior do que o templo. A glória de Deus que descia no Santo dos Santos era muito maior do que a construção. Eles valorizavam mais o exterior do que aquilo que estava dentro do templo, que era a presença de Deus, que era a graça de Deus que habitava dentro do templo. Então veio a palavra de Ageu dizendo: a glória deste último templo, a glória desse templo será maior do que a do primeiro, mesmo esse templo sendo menor, mais humilde, mesmo esse templo sendo menor, não tendo tanto ouro, tanta prata, é a minha glória que te basta, é a minha glória que importa, é a minha glória que é o suficiente para você ter a sua vida de paz. Não é o templo, é o Deus do templo. É o Deus do templo. E ali nós vemos uma lição: o orgulho por achar que o templo era muito grande, muito majestoso. O orgulho trouxe a queda. E não foi diferente. Agora eu vou adiantar o tempo e eu vou lá no ano em que Jesus estava com seus discípulos, próximo ao templo, no livro de Marcos 13, 1 e 2, diz assim, escuta aqui comigo: e ocorreu que ao sair Jesus do templo, observou-lhe os seus discípulos, e os seus discípulos falaram para o mestre o seguinte: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Entretanto Jesus lhe revelou: vê essas suntuosas construções? Pois aqui não estará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E no ano 70 depois de Cristo,
o general Tito. E ali os romanos entraram e destruíram o templo, colocaram fogo no templo. Sabe a palavra que diz, isso aqui é história, a palavra que diz que não deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada? Porque esse segundo templo aqui, ele foi ampliado por Herodes. Então esse templo era muito maior, tinha ouro, tinha de tudo bom naquele lugar. E quando ele foi queimado, o ouro derreteu. Foi no meio da fenda das pedras. E depois, para os homens tirarem o ouro, tinham que tirar pedra por pedra e ir raspando para remover o ouro. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Por quê? Pelo orgulho, por valorizar o templo, por valorizar a construção ao invés do Deus do templo. E nos dias de hoje começa a minha primeira aplicação. Nos dias de hoje não é diferente. A valorização exterior é muito maior. Por quê? Vamos começar com as redes sociais? Vamos começar na ferida. As redes sociais começaram ali, muitas pessoas expõem seus corpos. Pessoas que começam a expor tantas coisas que deveriam estar discretas, ocultas. Aqueles, presta atenção, que essa mensagem pode ser para você. As pessoas que expõem seus corpos nas redes sociais, elas estão tentando justificar o seu vazio interior. São vazias de Deus, então tem que se encher por like, por orgulho para o seu próprio corpo. Mas lembre-se que o orgulho traz a queda. O primeiro templo foi destruído por conta do orgulho, por conta de valorizar o exterior. O segundo templo também foi destruído por valorizar o exterior. E agora muitos estão valorizando novamente o exterior. Espera que Deus vai te pegar. Vai ser destruído, porque aquilo que é valorizado de forma exterior, o interior está longe de Deus. Aquilo que está dentro está longe daquilo que glorifica verdadeiramente aos olhos de Deus. Quando continuaremos valorizando aquilo que vem de fora? Ah, mas eu não sou capaz, eu não consigo. A palavra de Deus diz: o templo pode ser pequeno, o templo pode ser simples, mas se você me encontrar, mas se você subir na minha presença, se você subir na minha presença, descer na casa, é a minha presença que vai descer no ambiente e vai transformar o coração. É o Deus do templo. É o Deus do templo. Mas o templo, esse templo é pequeno, esse templo não é capaz, eu também acho. Mas o mesmo Deus que me chamou e te chamou, é o Deus que traz a graça. Ele não disse que a graça está no templo, ele disse que a glória dele se manifesta no templo. Então, é Ele que capacita esse vaso, é Ele que quebra o vaso, é Ele que coloca esse vaso no fogo, porque se o vaso não passa pelo fogo, ele quebra. É por isso que as provações vêm, que as tentações vêm, é Deus passando o seu vaso no fogo, para que lá no final possa ter a vida em abundância. Muitas vezes Deus te faz passar por momentos, para lá na frente você poder aconselhar alguém. Deus traz para cada um a sua verdadeira presença, o seu real significado de estar na presença. E a palavra que Deus tem para você nessa noite é: encontre Ele na oração. Qual foi a última vez que você fez uma consagração que seja? Qual foi a última vez que você fez um jejum? Não é se jejuares, é quando jejuares, o nosso mestre diz. Não tem como sobreviver sem a adoração a Ele.
Lá em Marcos 9, quando vem aquele gadareno, Jesus desce do monte e diz: geração incrédula. Tem demônios que só saem com jejum e oração. Não é rodinha de amigos, não é aquela rodinha que todo mundo está falando promiscuidade, que está falando coisas que não agradam a Deus. E você sabe, porque o Espírito Santo fala dentro de você, mas tenha cuidado. A geração de Israel, quando pecava e não tinha mais o que fazer, Deus entregava para os inimigos, e a glória de Deus esvaziava. Dê graças a Deus que Deus ainda fala no seu coração. Porque se chegar um momento que Deus não falar mais, é porque a graça dele já foi embora. E o templo está vazio. Só tem carcaça. Já viu o culto de corpo presente? O corpo está aqui, mas a alma está lá fora. Está lá no joguinho. Não vê a hora de acabar o culto para pegar o celular. Meu irmão, valorize o momento que você está na presença de Deus. Porque agora você entende, ele pode voltar e você ficar, porque é desobediente. A palavra que Deus tem para a sua vida é: se coloca, me encontre na oração, me encontre no jejum, e eu vou cumprir tudo aquilo que eu tenho para a sua vida, e eu vou cumprir tudo aquilo que eu tenho derramado nas suas mãos. Ele é o Deus que enche o templo. Ele é o Deus que enche verdadeiramente o templo. O que adianta perder o seu tempo com tantas coisas vãs e se esquecer da graça de Deus? O orgulho trouxe a queda do templo, e o seu orgulho pode trazer a sua condenação. O orgulho de Lúcifer fez ele cair do céu. O orgulho é a raiz de todos os males da humanidade. Muitas vezes deixamos o orgulho nos corromper e passamos a praticar aquilo que não vem do trono do Senhor. É aquilo que vem verdadeiramente do trono de Deus, e Ele tem algo pronto para você. Ele tem algo pronto para a sua vida. Ele tem algo pronto para o seu coração. Ei, adolescente, jovem, Ele tem algo pronto para você, mas desce no jejum, desce na oração, desce na perseverança, pois é o único motivo, é a única forma de conquistar e trazer a presença de Deus. Mas eu não sou capaz, eu também não me acho capaz. Não adianta eu contar a história de tantos e não contar a minha. Meus irmãos, por várias vezes eu tentei fugir de pregar a palavra. Queria ser músico, para mim era muito mais. Vamos tentar. Mas, meus irmãos, teve um dia que o Espírito Santo me tomou à noite. Ele me levou, por isso que eu gosto dos profetas menores, em Sofonias. Sofonias 2, Sofonias 1:5, se não me engano. Que falava sobre a queda de Jerusalém, falava sobre o juízo de Deus, e o Espírito Santo chegou no meu coração e falou no meu coração e disse: filho, pregue a minha volta, pregue que eu estou próximo, pregue que a minha graça vai descer naquele que me adorar. Então a mensagem para você nessa noite é a mesma: pregue a palavra, mas eu não sei pregar, pregue com a sua vida. Pregue lá na sua escola, pregue onde você estiver. Porque o jejum e a oração é o nosso segundo ensinamento daqui. Porque o jejum e a oração te enche por dentro. Aquilo que você fala é aquilo que está cheio por dentro. Se você se enche de pecado, você vai transbordar pecado às vezes sem perceber. Eu já vi irmão falando um palavrão, xingando dentro da igreja. Está cheio do quê? Aquele que é crente, dedicado na obra do Senhor, tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus, pois é o Espírito Santo dele que te capacita
e aquela pessoa que está junto com você vai voltar à casa de Deus. O seu pai e a sua mãe que talvez não seguem a vontade de Deus, vai voltar à presença dele, pois ele é o Deus que capacita, ele é o Deus que enche o templo, mas ele precisa te encontrar no ambiente de oração, no ambiente de entrega a Deus. O povo só conseguiu voltar a construir o templo e viu a voz de Deus, colocou ela no seu coração e teve atitude. Nós estamos precisando de uma geração que tenha atitude de cristão, a atitude daqueles que escolhem servir a Deus. Mas não é fácil, quem falou que é? Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele diz, eu venci o mundo. Não fui eu, não foi você, foi ele que venceu esse mundo. E ele venceu esse mundo para que eu, para que você pudéssemos ter a vida em abundância, pudéssemos estar aqui hoje adorando a ele em espírito, em verdade, em adoração. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, Ezequiel 36, 26, e vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de vós, e arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com coração de carne, e eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, assim obedecereis fielmente os meus mandamentos. Primeiramente de oração, primeiramente é ouvir a voz de Deus e é obedecer. Através desse momento, o Senhor vai transformando o seu coração de dentro para fora, vai transformando a sua vida, e você começa a ser um verdadeiro servo nas mãos dele, e é aí que Deus começa a te usar. Como é que você quer ser usado por Deus, se você não alimenta o seu interior daquilo que é palavra, daquilo que é vida? O seu interior tem que ser alimentado com aquilo que provém do céu. Aquilo que é santo não habita dentro de aquilo que é profano. Eu repito, aquilo que é santo, repita, aquilo que é santo não habita dentro daquilo que é profano. E como é que nós nos enchemos da graça de Deus? Através da nossa visão, audição e fala. Visão, meditar nas Escrituras. Audição, ouvir a palavra de Deus. E a sua boca é para declarar que Ele é santo. A sua boca é para declarar que Ele é santo. Ele vive, Ele reina no seu coração. Ele está trazendo, eu creio que Deus está levantando uma geração de adolescentes, uma de jovens que serão prontas para proclamar para proclamar a graça dele. E é Ele que vai descer, é a glória dele que vai encher o templo, é a glória dele que vai encher a casa através da sua vida, é a glória dele que vai encher a sua casa, é a glória dele que vai encher a sua escola, é a glória dele que vai descer no templo, que vai descer na casa e vai fazer transbordar da graça de Deus. É através da graça de Deus. E meus irmãos, eu não quero ser cansativo. Eu já estou quase encerrando. Mas antes disso eu vou pedir para os grupos cantar aquele louvor, por gentileza. E meus irmãos, somente quem vai ter verdadeiramente, fica de pé. Somente aquele que foi chamado por Deus para transformar, para ser transformados e transformar vidas. Eu quero pedir que você adore a Deus juntamente conosco. E se você sentir no seu coração, venha até a frente, porque nós vamos orar nesse momento. E o Espírito que encheu o templo, que encheu a graça dele, a palavra diz que uma espessa nuvem descia no Santo dos Santos, e a glória de Deus era grande naquele templo. A glória de Deus transbordava no templo,
A glória de Deus fazia transbordar naquele lugar. E é a mesma graça que está aqui nesse lugar. E vai transbordar esse templo. Vai transbordar esse coração. Transbordar a sua vida. Para que com a sua vida transbordante do Espírito de Deus, você possa proclamar com a sua boca aquilo que Deus tem para essa geração. Vem até a frente. Vem até a frente. Nós vamos cantar o louvor. E com esse louvor que o grupo vai cantar, aquele louvor que eu cantou quando eu cheguei aqui. Amém. Deixa eu te usar. Que a graça dele possa encher o templo. E que a nossa vida seja o santo dos santos. Aleluia, Jesus. O encontro do noivo. Deus, glória, aleluia. Amém. E A pedido do pastor, foi pedido para os irmãos passarem a salva para recolher as ofertas, amém? Então, vamos cantar? Amém. Enquanto se prepara aqui, vem até a frente. Eu quero o maior número de adolescentes que têm o comprometimento, vão firmar agora. Vai firmar agora o comprometimento de ser verdadeiramente servo de Cristo, ovelhas de Cristo, para proclamar a sua boa obra nessa terra. Eu vejo muitos adolescentes que ainda são jovens, mas serão pregadores, serão cantoras. Essa geração não está perdida, é a geração que adorará a Deus e trará a graça dele no ambiente e descerá o esplendor da sua glória no lugar onde esse jovem estiver. Eu profetizo na vida de cada jovem. Enquanto o grupo louva, feche seus olhos e ore a Deus comigo. Senhor Deus e Pai, nessa noite nós queremos entregar esses adolescentes nas suas mãos, Pai eterno. Venha ungir a vida de cada um. Venha trazendo novamente a graça a essas vidas, que possam transbordar do seu Espírito, transbordar da sua glória, transbordar da sua graça, que templos possam ser cheios do Espírito, cheios da graça, que o Espírito Santo possa descer nesse templo, fazer morada nesse ambiente. Cante!